E Gabigol está cada vez mais distante do Flamengo. O vídeo de hoje do canal do Nicola te atualiza sobre os acontecimentos do sábado e conta sobre os clubes brasileiros de olho no jogador. Já no Corinthians, terceira maior folha salarial do país. Vou desmembrar cada um dos detalhes com carteira, direitos de imagem, luvas e tudo mais. Fala também sobre dois jogadores que estiveram muito perto de virar reforços do Corinthians, segundo o próprio presidente Augusto Melo. Bora te atualizar também sobre o Corinthians, mais um presentinho de grego deixado por Duílio Monteiro Alves, outro atleta processa o Timão na justiça. Conta também quais propostas o Corinthians tem em mãos referente aos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Já o Corinthians faturou uma bolada com a classificação diante do São Bernardo, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixarem like, se inscrevam no canal e ativem todas as notificações, combinado? Para falar a respeito do Corinthians, quero contar para vocês sobre dois atletas que bateram na trave e estiveram muito próximos de serem contratados de acordo com o próprio presidente do clube, o Augusto Melo. Alguns dias atrás, eu e outros jornalistas que cobrem o Corinthians tivemos a oportunidade de bater um papo com o Augusto por cerca de 1 hora e pouco, 1 hora e 20. E durante esse papo, conversamos sobre reforços e tal, ele falou sobre o Gabigol, que foi a não contratação mais midiática, mas não é essa uma das contratações que estiveram mais perto. Sobre o Gabigol, ele contou que existiram conversas, que a coisa poderia ter avançado, mas acabou melando. Os dois atletas que quase foram contratados, que bateram na trave, foram Caio Alexandre e Soteldo. Caio Alexandre, meio atacante, pertencia ao Fortaleza. O Corinthians fez proposta, se acertou com o Fortaleza. Na hora de fechar com o jogador, viu Caio Alexandre preferir a mudança pro Bahia. Negócio com o tricolor foi fechado em 5 milhões de dólares ou 24 milhões e 300 mil reais. Houve uma frustração grande dentro do Corinthians porque entendia-se que o Caio Alexandre teria um papel de protagonista no Timão de 2024. Segundo reforço que quase foi contratado, Soteldo. O atacante venezuelano do Santos, num primeiro momento o Mano Menezes não queria, o Soteldo demonstrou a intenção de se mudar para o Timão, o Corinthians fechou tudo com o Soteldo e na hora de bater o martelo com o Grêmio apareceu, com o Santos apareceu o Grêmio. E aí o Santos preferiu negociá-lo por empréstimo nas mesmas condições com o Grêmio do que reforçar um rival. Havia preocupação de que o Soteldo arrebentasse com a camisa do Corinthians e isso gerasse ainda mais críticas à nova diretoria, incluindo o presidente Marcelo Teixeira. Soteldo foi para o Grêmio, iniciou bem a temporada, fazendo bons jogos, gols e assistências, mas, como sempre, sofreu uma lesão e ainda não há data para voltar. O que você pensa sobre Soteldo e Caio Alexandre? Fariam falta nesse time do Corinthians? Quero aproveitar para fazer uma outra pergunta. De todos os reforços corintianos, qual foi aquele que você mais gostou? Use o espaço para comentário para deixar sua opinião. Eu vou responder. Para mim, aquele que mais está jogando até agora é Ranielli, ex-volante do Cuiabá. Bora falar agora sobre mais um processo que Duílio Monteiro Alves deixou para o Corinthians. Logo, o Duílio Monteiro Alves, que vive se gabando de dizer que não conquistou títulos, primeiro presidente desde a década de 80 não ganhar títulos, mas saneou as contas do clube. Pois bem, Cantilho é o mais novo atleta a entrar com ação contra o Corinthians. Ele cobra 2 milhões e 400 mil reais na Justiça do Trabalho. Ele alega que tem 1 milhão de reais de FGTS a receber. O Corinthians não teria recolhido o fundo de garantia entre 2021 e 2023, 614 mil reais de verbas rescisórias, 430 mil reais em multa, 313 mil reais em honorários advocatícios. E aos pouquinhos vão surgindo cada vez mais nomes. Só nos últimos dias, o Rojas está pedindo 80 milhões de reais, valor que equivale, 40 milhões de reais, perdão, valor que equivale a todos os meses até o fim do contrato. Com o Corinthians ele tinha vínculo até junho de 2027. O Juliano está pedindo 1 milhão e 800 mil reais. O Léo Santos pede 1 milhão e 200 mil reais. São os presentinhos que o pior presidente da história do Corinthians deixou para o clube. E ele ainda quer falar em público. Quer dizer que fez ótima administração, que é vítima de fake news, de calúnia, enfim. O que você pensa sobre o Duílio? Use o espaço para comentário e deixe a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre Gabigol, mais um capítulo escrito e cada vez o Gabigol vai ficando mais longe do Flamengo. É que nesse sábado, no empate em 0 a 0 do Flamengo contra o Fluminense, o Gabigol voltou a ser relacionado depois de um período machucado e não saiu do banco de reservas. Tite colocou em campo o Bruno Henrique na volta do intervalo, o Igor Jesus e o Matias Vinha, além do Alan e do Vitor Hugo. Essas duas últimas substituições aos 34 do segundo tempo. O Pedro foi um dos substituídos. E em vez de o Gabigol entrar, quem foi o escolhido foi o Vitor Hugo.
torcida que estava no estádio não gostou da substituição, nas redes sociais ainda menos. Até porque entende-se que no Flamengo tirar um centroavante para colocar um meio-campista não é algo bacana, especialmente quando há no banco de reservas o maior artilheiro da história do Flamengo em finais de Libertadores da América. O momento do Gabigol é ruim, especialmente por conta da péssima relação com o Tite. O atleta tem só 8 jogos na temporada, 2 gols e nenhuma assistência. A soma de minutos dele é de 294 minutos. Isso equivale a pouco mais de 3 jogos completos. 294 minutos. E dos 8 jogos que o Gabigol esteve em campo, em 2 ele foi titular e 6 na condição de reserva. Tá muito claro para todo mundo, até para quem não queria ver, que o Gabigol não faz parte dos planos do Tite e também do Flamengo. Aqueles que defendem uma renovação de contrato, isso não vai acontecer. O Gabigol não vai aceitar ficar no Flamengo diante desse cenário e o Flamengo também não vai topar bancar os 3 milhões de reais mensais que haviam sido combinados no ano passado, que causou enorme estresse, inclusive. O cenário se desenha da seguinte maneira: a partir da metade do ano, o Gabigol vai poder assinar um pré-contrato e ele vai escolher as melhores propostas, ou a melhor proposta entre todas as ofertas. Haverá times do Brasil, assim como haverá times de fora. O fato de estar livre no mercado, podendo assinar sem grande custo, vai fazer o Gabigol se tornar peça interessante também para clubes europeus. No Brasil, o Corinthians, o Palmeiras e o Bahia são aqueles que analisam com mais atenção a história do Gabigol, mas não pretendem fazer grande alarde agora para que possam ter a chance de fechar com o Gabigol a partir de julho. Bora falar agora sobre o Corinthians. Quanto o Timão faturou com a passagem para a terceira fase da Copa do Brasil. Na noite dessa quinta-feira, no estádio 1º de Maio, o Timão venceu o São Bernardo por 2-0, gols de Yuri Alberto e também Pedro Raul. A arbitragem do Braulio completamente equivocada, expulsão errada do Garro, não expulsou o Fagner, anulou de forma incorreta um gol do Yuri Alberto no segundo tempo. Enfim, em meio a esse caos, o Corinthians, que jogou para o gasto, não acho que não foi tão bem, nem foi tão mal, mas conseguiu uma vitória importante contra um time da 5ª melhor campanha no Campeonato Paulista, está garantido na terceira fase da Copa do Brasil. Dessa maneira, somente com o avanço para a terceira fase, foram 2 milhões e 200 mil reais a mais para os cofres alvinegros. Timão, que por ter passado pela primeira e segunda fase, com a chegada à terceira, já totaliza 5 milhões e 400 mil reais apenas em prêmios na Copa do Brasil. Corinthians teve direito ontem a 40% da receita bruta, líquida, perdão, do jogo no 1º de maio. O estádio estava cheio, mas com uma capacidade bem menor. Se o Corinthians conseguir ultrapassar a terceira fase, vai chegar às oitavas de final com um prêmio de 3 milhões e meio de reais, e qualquer dinheiro é super bem-vindo ao Corinthians, que fracassou no Campeonato Paulista, eliminação ainda na fase de grupos. Timão vai fazer parte do pote 1 nesse sorteio da Copa do Brasil e poderá, esse pote 1 conta com Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Ceará, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Inter, Palmeiras, Red Bull e São Paulo. O Corinthians está livre do enfrentamento contra esses times. No pote 2, os adversários mais perigosos são Criciúma, Juventude, Sport, Vasco e Vitória. Assim que rolar o sorteio, a gente conta tudo para vocês. Só para arrematar sobre o Corinthians, queria contar que o Timão só volta a jogar em abril, primeira semana de abril, na estreia da Copa Sul-Americana. Até por isso, pretende realizar pelo menos 2 amistosos. A ideia da diretoria é que esses amistosos aconteçam fora do estado de São Paulo, para que o torcedor do Timão, que não tem muito contato com o clube, possa se aproximar. Hora de te atualizar sobre o Corinthians. Timão tem em mãos 2 propostas nesse momento em relação a direito de transmissão de TV do Campeonato Brasileiro a partir do ano que vem. O Corinthians é o único que ainda não se definiu. Ele saiu da Libra, grupo que já assinou com a Globo, e não faz parte do Forte Futebol. O Forte Futebol havia feito uma proposta ao Corinthians, a resposta não foi dada pelo Corinthians até a última quarta-feira. O Forte Futebol retirou essa proposta e a partir daí o Corinthians passou a navegar e negociar de maneira só. A primeira proposta foi da Brax, uma agência de marketing do Rio de Janeiro que já tem negócios com o Corinthians. Foi a Brax, por exemplo, quem acertou recentemente as placas de publicidade com Augusto Melo por 240 milhões de reais, contrato de 5 anos ou 48 milhões de reais por temporada. A oferta da Brax é de 240 milhões de reais pelos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro por ano. A Brax ainda se compromete a pagar mais 30 milhões de reais num valor máximo de acordo com a classificação final do Timão no Campeonato Brasileiro a partir de 2025. A Globo fez uma proposta posterior à Brax e ofereceu 240 milhões de reais. Não há esse plus de 30 milhões de reais relacionados à performance do Corinthians. O Timão prefere fechar com a Globo
porque entende que a presença na principal emissora de TV pode assegurar mais valor, por exemplo, a seus patrocinadores. Uma coisa é você ter seus jogos transmitidos na Globo, outra coisa é você ter seus jogos transmitidos em qualquer outra emissora do país. Mas o Augusto Melo tem trabalhado nos bastidores para que a Globo melhore essa proposta e chegue pelo menos aos 270 milhões com o bônus que o Timão já tem da Brax. Essa definição deve acontecer nos próximos dias e qualquer novidade eu conto para vocês. Combinado? Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians. Timão é dono da terceira maior folha salarial do futebol brasileiro. Isso consta no orçamento alvinegro para 2024. Folha do Corinthians gira na casa de 21 milhões de reais, para ser bem preciso, 20 milhões e 900 mil. Só atrás do Flamengo, com uma folha acima de 35 milhões de reais, e do Palmeiras, que tem uma folha de mais ou menos 26 milhões de reais. Importante contar que a folha atual do Corinthians é inferior em apenas 1 milhão de reais na comparação com o time do ano passado que correu o risco de rebaixamento. Mas é bom dizer que esse time atual, com 21 milhões de reais de folha, fez muito feio no Campeonato Paulista, sendo eliminado num grupo que tinha 4 times. Eram 16 participantes do Paulista, 8 passaram para a fase de mata-mata e o Corinthians não conseguiu ficar entre os 8 finalistas. Só para lembrar, desses quase 21 milhões de reais de folha, 10 milhões e 700 mil são em carteira, 6 milhões e 400 mil são em direitos de imagem, o restante em encargos trabalhistas, férias e afins, somando 3 milhões e 800 mil reais. O Corinthians havia atrasado na gestão Augusto Melo 2 meses de direitos de imagem, que equivalem a mais de 13 milhões ou quase 13 milhões de reais. O Augusto, na quarta-feira da semana passada, fez a quitação às vésperas do jogo contra o São Bernardo. Coincidência ou não, o time jogou bem e despachou o Bernot e está na terceira fase da Copa do Brasil. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos ao longo do dia com mais novidades. Abraço, tchau. Então é isso aí, rapaziada. Ficamos com o vídeo de notícias aí do Corinthians, informações essas atualizadas. Parece aí que o Gabigol não vai querer mais ficar no Flamengo e talvez seria a oportunidade do Corinthians tentar agitar o mercado fazendo essa contratação. Você, torcedor corintiano, acha que o Augusto Melo tem que fazer esse movimento? Lembrando que não é informação, é uma opinião, tá? Quero saber se seria coerente o presidente do Corinthians ir atrás do Gabigol caso ele não permaneça no Flamengo. Deixa aí pra gente, porque já tem clubes já interessados, que é o caso até do Palmeiras, o caso do Bahia, que tem aí, estão fazendo sondagens para saber do jogador. Então, seria uma boa questão ou não? Deixa aí no comentário. E esse valor aí também da folha salarial do Timão. Tu acha que isso aí tá certo? Tá verídico, uma coisa boa? Acha que isso condiz com que o futebol que o Corinthians está apresentando? Jogadores com um absurdo de salários, mas não entregando nada? Isso aí não tá legal também não, né, rapaziada? Aquela questão toda que todo mundo já sabe. Mas enfim, é isso. Eu vou pedir vocês a colaboração, se vocês ficaram no vídeo até aqui, de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal caso não é inscrito. Valeu para fortalecer nosso trabalho de estar trazendo vídeo diariamente do maior clube do Brasil, o Corinthians. Valeu, rapaziada. Agora eu vou ficar por aqui. Um grande abraço no coração. Tchau, tchau. Fui. Valeu, rapaziada.